Oi para vocês, tudo bom? Do melhor? Vamos lá. Uns 2 anos atrás, tava eu ali lavando louça e tinha um espírito obsessor. Como eu sou médio, né? E esse obsessor tava olhando para mim e eu tava lavando louça. Então o que que aconteceu? Aconteceu que eu tava falando com ele para ele sair dessa taxa vibracional, onde ele tá, que é muito escuridão para ele mesmo. Quando uma pessoa desencarnada coloca o desejo de se vingar, ele vira um espírito obsessor. Ou seja, esse espírito ele vai ficar bastante tempo na faixa etária terrestre, tanto aqui na faixa etária terrestre com desejo de se vingar, quanto lá no umbral, lá no inferno, para quem é católico, quem é evangélico, mas para o médio é um local de aprendizado duro. Não que a Terra não seja um aprendizado doído, sofrido e doloroso também, mas lá é mais desagradável nos olhos do médio. Não por ser horrível de fato, que não é em olhos, mas a decadência dos espíritos que estão lá. Aí eu falei para ele mudar a taxa de vibração, para ele parar de desejo de se vingar, né? Ele olha para mim e fala: nem Deus e nem Jesus, o plano espiritual, vai tirar minha vontade de se vingar. Eu estou esperando a pessoa que está lá na cadeia desencarnar. Por quê? Aqui do lado de casa tem vizinhos que são policiais, tá beleza? E cada um de nós temos muita preocupação. E lá na delegacia ou no presídio, há muito obsessor, porque tem muita pessoa que matou alguém, judiou alguém após a matar. Então, o espírito desencarnado, diante de ações tão trágicas, às vezes o espírito ele não consegue perdoar. Ou a pessoa encarnada não estava num nível de espiritualidade tão maior para perdoar. Aí o que que aconteceu? Se deixar o ódio, a raiva, o remorso tomar conta, a pessoa desencarnada vai virar um obsessor, tá? E obsessores, eles, o jeito de andar deles é como se fosse um neném que tá engatinhando, entendeu? Eles engatinham, tá? A fisionomia de um obsessor, eles são todo preto. Por quê? Eles são pretos porque é cheio de lama. Eles ficam no mesmo tempo na esfera física, que quando pensa no seu alvo, a pessoa que ele deseja se vingar, então ele se materializa no local, tá? Por isso que tem muito obsessor no presídio, na cadeia, tá? Porque eles pensam e eles são materializados, eles são levados pela consciência da sintonia daquela pessoa que tirou a vida delas, tá? Então, se vamos lá, se transporta para lá, mas fica sempre no mesmo tempo lá no umbral, lá no inferno para quem é católico, evangélico e tantas outras religiões, tá?
Mas cada espírito é levado para um local totalmente diferente para o seu desenvolvimento após o desencarne físico. O obsessor é a mesma coisa, tá? Então, o ponto é o quê? A pior caminhada que a gente possa fazer nessa vida é tirar uma vida de uma outra pessoa. Por quê? O lado espiritual, se essa pessoa que a gente matou não está espiritualizada, porque a espiritualidade do perdão é diante de um espírito totalmente iluminado, tá? De consciência espiritual extremamente maior. E, infelizmente, aqui no Brasil não tem pessoas, espíritos encarnados com esse nível de espiritualidade maior, de amor divino, de perdoar uma pessoa, tá? Então, fica aí que esses espíritos, eles jamais vai querer perdoar logo no instante. Tem obsessor que fica 5 gerações da família na faixa etária física, esperando o espírito reencarnar de novo do assassino para poder se vingar de novo. Ou até espera mais algumas gerações no indivíduo reencarnar de novo na faixa etária física para desejar se vingar. E como que eles se vingam, os obsessores? Obsessores, eles se vingam por facilitamento da sua carga vibracional. Entendeu? Se você está em baixa vibração, eles conseguem manipular o teu campo mental, tá? Até possuir a pessoa, porque tem muita possessão, pessoal, não é de demônio, tá? É de obsessor, do estado da pessoa reencarnada, que ele deseja se vingar. A vibração dela é tão baixa que ficou tão fácil para simplesmente desejar destruir essa pessoa. Usar do artifício da baixa vibração dela para poder conseguir se vingar. O que é? Que é o que eles? Que é que gera tanto karma negativo do indivíduo para após o desencarne esse indivíduo ir lá para o umbral, lá para o inferno, lá para poder se vingar. Por isso que tem obsessor que quer ver a pessoa do fundo do poço diante da caminhada dela, errada dela, da vida física dela. Você tá entendendo? E é isso aí. O obsessor, quando o médium tenta conversar, tem obsessor que ouve, tem escuta, tem obsessor que se afasta do médium. Porque como o médium fala com o espírito, o médium tem um poder muito grande, às vezes, do que de mudar na consciência do obsessor. Transformar a cabeça do obsessor. Para o obsessor parar de ser um obsessor. Tá? Diante da conversa, diante do amor, diante da fala. E é isso aí. Esse relato. Então eu espero que seja uma conversa, um desabafo. Tchau, tchau para vocês. Tudo de bom, do melhor e dê entendimento para vocês. Obrigado, valeu!